Lá em 2 Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo 2 aos Coríntios, versículo capítulo 8, tá? Segundo aos Coríntios, capítulo 8, nós vamos ler alguns versículos separados aí para a gente ganhar tempo aqui, tá? Versículo 13, segundo aos Coríntios 8, versículo 13, tá? Aí depois nós vamos para o 9 já, tá? 13 diz assim: nosso desejo não é que outros sejam aliviados, enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade. Como está escrito: quem tinha recolhido muito, não teve de demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Amém? Agora, capítulo 9. Versículo 6, 9, 6, tá? Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhes suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus, tá? Agora nós vamos lá em Lucas capítulo 21, um texto bem conhecido também. Lucas capítulo 21, a oferta da viúva. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequenas moedas de cobre e disse: afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Obrigado, Deus, já pelos louvores. E agora, Deus, onde nós estamos meditando, iremos meditar na Tua Palavra, o Senhor esteja nos ajudando e nos capacitando a entender, Deus, cada vez mais e colocar em prática em nossas vidas. Nós oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Essa semana eu estive conversando com 2 pessoas e interessante. Uma dessas pessoas é um jovem que a gente conhece. Eu vou até citar o nome dele, que ele não tem problema com essas questões aí. O Cauê é um jovem, ele precisa muito de Deus, que ele tem uma vida, ele tem uma dependência que ele luta, ele sabe disso, ele luta bastante contra essa dependência química. E um menino bom, né, que me fez chorar no final do ano, eu e a Joelma. No final do ano nós choramos por causa dele, né, que a gente tem como um filho. E ele estava no final do ano morando nas ruas, um jovem bonito, né, e estava nas ruas, morando nas ruas. E nós choramos, chegamos a chorar por causa dele. E ele, menino esperto e ousado, né, e foi embora para trabalhar para fora. E nos pagamentos que ele está recebendo, ele tem enviado os dízimos, né? Ele me manda
mensagem, contato quase todos os dias. E ele fala: William, eu quero ser fiel uma coisa que eu quero ser é fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas, né? E ele falando com a alegria que ele está sentindo de poder fazer isso, né? Há poucos meses ele estava morando nas ruas, e agora ele está tendo a alegria, né, de estar enviando as ofertas para a igreja, né, para abençoar a igreja. E eu fico feliz com ele, né, porque saber que Deus está restaurando, aconselhando ele o tempo todo. Ele é de uma família bastante complicada, mas um coração muito bom, né? E se Deus então fizer uma restauração completa na vida daquele jovem, ele vai ser uma ferramenta muito forte nas mãos do Senhor. Ele é muito ousado, ele tem uma ousadia muito grande. Então, o outro que eu encontrei também é uma pessoa de uma igreja assim bastante rigorosa, vamos dizer assim, em que eles têm algumas doutrinas bem rigorosas. E essa pessoa me disse da dificuldade que ela tem de estar ofertando, né? Ela não consegue, né? Estar sendo fiel nos dízimos, né? E nas ofertas. Então é de um participante de uma igreja bastante rigorosa, né? Em sua doutrina. Então a gente percebe a contradição que há aí dos dois lados, né? Um que não participa, quase, vamos dizer assim, da obra do Senhor ali, mas que está sentindo a alegria de estar podendo, né, participar dessa forma financeira para o reino de Deus. E o detalhe aí é a alegria que ele tem, né, de poder estar investindo no reino de Deus, estar participando do reino de Deus, deixando a sua religiosidade de lado, mas vivendo a palavra do Senhor. E o outro, por seu lado, é um religioso, vamos dizer assim, mas que encontra dificuldade nessa área tão delicada da vida do ser humano. A área financeira é uma área extremamente delicada. Eu falo tão pouco sobre isso, mas é uma área que nós precisamos tomar muito cuidado. É uma área que causa a maioria dos divórcios, são causados quando envolve questão financeira. A maioria dos divórcios. Então é uma área complicada. A maioria das enfermidades, quem já ficou com dívida aí sabe que é terrível, né? Eu já passei por isso. Eu sei que é terrível nós estarmos com dívidas, a gente não dorme, vai causar outros males aí em nossas vidas. Por isso também a importância, por isso também que Deus se preocupa conosco de nos ensinar nessa área financeira também. E uma das formas de nós nos preservar de ataques nessa área é sendo dizimista, sendo fiel, porque nós estamos dizendo para Deus: Senhor, nessa área o Senhor também tem o domínio sobre a minha vida. E esse texto que nós lemos, irmãos, principalmente esse da oferta da viúva, que é um texto bem conhecido, eu acho que se eu preguei uma ou duas vezes, esse texto foi muito, não me lembro, mas nos traz aí ricas mensagens, ricos ensinos, né? Porque de uma forma muito simples, muito prática, direto. Porque Jesus estava no templo ali, o templo rico, né? Quando você vai perceber os versículos seguintes, você vai ver que Jesus estava ali participando de um templo, né? O versículo 5 diz que o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicado a Deus. Era um templo rico, era um local que muitas pessoas de grana, de dinheiro estavam ali presentes. E Jesus então ali naquele local, Jesus olha, fica imaginando, né? Jesus ali sentado na cadeira e olhando as pessoas indo contribuir, né? Aqueles ricãos, aquelas pessoas poderosas indo lá e colocavam na caixinha de oferta, né? Grandes quantias, né? O texto fala que eles colocavam ali quantias valiosas. E Jesus, e de repente aquela senhorinha, né? Aquela viúva pega 2 moedinhas que ela tem e vai lá e deposita. Talvez nos nossos olhos, talvez não, com certeza nos nossos olhos, a gente vai falar: nossa, isso aí não dá para nada, né? Uma vez eu fui numa igreja, o
o pastor, eu não era convertido ainda. O pastor pegou as moedinhas assim e ficou bravo. Isso aqui, irmãos, olha isso aqui, como que eu vou pagar a luz com isso aqui, pagar a água com isso aqui? Os irmãos tinham levado moedinhas, né? Mas aqui Jesus fala que não. Aquelas mulheres, aquela viúva pegou aquela moedinha e colocou ali, e Jesus então nos ensina lições preciosas através dessa simples passagem tão pequena, né? Jesus olha aquelas grandes quantias sendo depositadas, aquilo não impressiona Jesus. Então, irmãos, Jesus ele não se impressiona com volume, não, né? Nós que nos impressionamos com volume. Nós, na nossa carnalidade, nós nos impressionamos com volume. O Jesus se impressiona com isso aqui, ó, com o nosso coração, com a nossa intenção. E hoje, mais do que nunca, a intenção de adoração a Deus deixa muito a desejar, né? Domingo eu estive ali em Caiuá, estava frio, né? E o frio espanta as pessoas da igreja também, né? De outros lugares, mas da igreja também. E sendo que não deveria, né? Porque a igreja é um local todo fechadinho, né? Tem paredes em volta, então o frio não entra com muita facilidade, né? Porque eu estou comparando com um torneio de beach tênis que teve numa cidade próxima aí. Tava frio, o pessoal lá no templo lá, e tava lotado lá. Então a oferta que nós estamos dando para o Senhor, deixando de lado a questão financeira, estou falando da oferta do nosso tempo, do nosso trabalho. Nós estamos como esses ricos que estavam depositando as suas ofertas. Jesus ele disse que eles estavam dando daquilo que sobrava, né? Todos esses deram do que lhes sobrava. Então, às vezes, nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós estamos ofertando ao Senhor. Nós cantamos aqui que nosso Deus é único de receber toda honra, toda glória, todo louvor. Adoramos o teu nome, ao único que é digno de receber. Ele é único de receber isso. E às vezes nós estamos dando para Jesus aquilo que nos sobra, aquilo que o resto, né? O resto do nosso tempo, a gente tem uma empolgação muito grande para outras coisas e para a obra do Senhor, né? E aí domingo eu fui em Caiuá ali, dizendo, e a Thaís, então, na hora antes do culto, a igreja estava vazia, e ela assim, você sente a preocupação nela, a ansiedade dos irmãos chegarem para ter aquela... Aí eu penso Deus da mesma forma, ansioso, né, para que os seus adoradores se dirijam até o templo, que é o local que nós separamos para a gente adorar a Deus. É o templo, é a igreja, né? E Deus então ansioso, esperando os seus filhos, porque nós existimos para adorar a Deus. Romanos 1:18 em diante diz que Deus nos criou para isso, para adorá-lo, né? Deus ele gosta disso. Então a Thaís ali, os irmãos ansiosos esperando, e a igreja de poucas pessoas também, né? É o mesmo caso que acontece no meio de semana. Os cultos de meio de semana já não é de hoje. Quando eu estava no seminário ainda ali em Prudente, numa aula vaga que eu tive, eu fui numa igreja presbiteriana grande que tinha ali na Washington Luiz. Tinha umas 20 pessoas no máximo, uma igreja gigante, de umas 20 pessoas no máximo. Então, por que isso, irmãos? Porque prioriza-se outras coisas. Isso é um fato que existe nos nossos tempos, porque nós damos valor àquilo que nós priorizamos. Então, muitas pessoas estão ofertando aquilo que sobra para Deus. E de contrapartida, às vezes, quando passa por uma situação, exige de Deus uma totalidade em relação àquilo que ela quer receber do Senhor. Então, irmãos, é uma relação de amizade. A nossa relação com o Senhor é uma relação de irmandade, de amizade mesmo. Então, quando a gente fala vai ter o culto na casa da irmã Marisa, a prioridade é o culto da irmã Marisa. Até não pela irmã Marisa, sim por ela, mas
deixando um pouco a irmã Marisa entre parentes. Por Deus, as mulheres estarão lhe falando de Deus, que é soberano, que é sustentador, criador do universo. Então, isso que nós precisamos priorizar, porque o que nós percebemos nos nossos dias é quando há uma situação que foge do nosso contexto espiritual, os olhos brilham mais. Então já entra num campo de idolatria. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Então Jesus ensina que o mais importante é a intenção, né? Aqueles grandões, as ofertas gigantes ali, eles davam daquilo que sobrava. Então, se a sua fidelidade é em R$1, para Deus vale mais do que R$1.000 do outro que está sobrando. Eu tenho alguns clientes aí que eu trabalho, são bem ricos, né? E eles não conseguem serem fiéis a Deus, que é muita grana, eles não conseguem. Então, uma pessoa que ganha um salário mínimo ali, que dá R$100, 140, né, no caso, acho que é 1.400 o salário aí, ela dá mais do que o que dá 10 mil, que ganha 100 mil, ganha 150 mil por mês. Porque geralmente a gente faz isso, né? O nosso tempo, né? Nós precisamos, o nosso culto de quinta, quando é dia de culto, nós estamos ofertando esse culto para o Senhor. Esse tempo curtinho que nós damos aqui é uma oferta para o Senhor. Esse culto ele deve ser preparado já lá em casa, né? Por isso que nós devemos evitar chegar em cima atrasado no culto, né? Não, nós já estamos ofertando. Eu tenho tido o costume agora, irmão, eu sei que é difícil para alguns trabalhos, é difícil, eu compreendo isso, mas já há algum tempo, irmãos. E olha que eu mexo com construção, que as pessoas estão apavoradas, que você começa hoje, elas querendo a obra para ontem, né? Mas já há muito tempo que os dias de culto eu venho bem antes para casa, eu descanso, principalmente quando eu vou pregar, e aí eu oferto a Deus aquilo ali. E Deus não tem deixado faltar o arroz e o feijão em casa, não tem deixado faltar, porque é uma oferta. Porque se eu dar todo o meu potencial em outra coisa e dar para Deus o resto, Deus ele não se interessa com o resto, Ele quer o melhor da minha vida. Por isso que eu gosto de jovem na igreja, sabia? Jovem está dando o melhor da idade deles, a juventude, eles estão ofertando a Deus. Então Deus ele se alegra com isso, que Ele gosta, Ele se alegra. Então evita, irmãos, quando você for ofertar, dá isso. É um desafio para nós, né? Que como essa pessoa que eu estava falando, ela disse que não consegue. Eu não consigo, porque todo mundo tem compromisso, né? Todo mundo, eu tenho, você tem, todo mundo tem as contas aí, os boletos da vida para pagar. Mas quando nós dizemos ao Senhor: o Senhor é merecedor dessa área também da minha vida, nós estamos acrescentando bênção em nossas vidas, irmãos, da nossa família. Então, quando nós fazemos isso, as bênçãos elas vêm sobre a nossa vida. Você viu que o texto de Coríntios lá que fala, né? Estou deixando de lado a questão financeira, tá? Não se apega a isso, tá? Olha só lá em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 13. Nosso desejo é que não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. Por isso que é importante essa questão do número 10 em si, porque é uma igualdade, né? Quem ganha muito, né? Aí o que nós fazemos? O mundão faz. O cara ganha muito, ele vai gastar mais ainda. Então aprenda com isso, né? Se você ganha uma quantidade, isso aí a aula de economia eles ensinam isso. Se você ganha 2.000 e vive com 2.000, quando você ganhar 4.000, continue vivendo com 2.000. Isso que
Aí as pessoas fazem o contrário, quando vivem com 2.000, quando passa a ganhar 4.000, elas vão gastar 5. Não é assim? Então, irmãos, a igualdade, o desejo do Senhor é que haja uma igualdade na igreja, que haja que não sobrecarreguem os outros, mas que haja igualdade, né? E quando nós semeamos na obra do Senhor, não com dinheiro, esquece o dinheiro, quando nós semeamos com nossa presença, né? E aqui, irmãos, o pastor ama a gente. Pastor, ele gosta de pessoas. Pastor, para pregar numa igreja vazia é terrível. É melhor pregar numa igreja cheia, assusta também, né? Trema as perninhas da gente. Mas para pregar na igreja vazia também, eu penso que o coração do pastor, ele fica assim. E eu penso que é o coração de Deus também que fica assim. Então, venha para a igreja, né? Vai para os irmãos. A gente tem hora que está cansado. Tem hora que eu estou também estressado. Eu sou bem estressado, né? Tem hora que eu estou bem estressado, mas vamos assim mesmo adorar a Deus. E Deus, ele ama isso. Então, semeie com generosidade, com fartura, né? Semeie o seu tempo com fartura. Separe um tempo para Deus. Esse culto das irmãs que eu quero bater na tecla é semear, irmãos. É estar ali, é gostoso, né? Isso aí é gostoso de você participar, né? Tem hora que não dá mesmo, aí beleza, mas priorize esse trabalho aí, porque Deus vai se alegrar, né? Cada um dê conforme o seu coração, não com pesar ou por obrigação. Ai, meu Deus, hoje tem culto, eu tenho que ir para o culto, olha aqui. E é gostoso, né? Você vê cantar aqui com os meninos que tocam tão maravilhosamente bem aqui. Isso é alegria, isso aí cura a alma, né? Isso enche a nossa alma de alegria e a gente toca o coração de Deus. Então, que você possa ofertar, irmãos, com alegria, né? O texto vai falar que transborde de toda boa obra. Quando a gente abençoa, nós somos abençoados. Nós estamos vivendo ali essa experiência na igreja, na construção ali. A gente está ofertando ali para Deus. Eu estou ofertando a minha mão de obra ali para a obra do Senhor. Quem mexe com obra aí sabe que pagar mão de obra não é brinquedo, né? É caro. E eu estou ofertando ali para o reino de Deus. Já ofertei muito. Lá na igreja de Caiuá eu ofertei a metade dos meus vencimentos para a construção da igreja. Lá no Espaço Esperança da Igreja Batista, eu ofertei a metade dos meus vencimentos. E não me faltou. Pelo contrário, Deus... Isso é a matemática de Deus, irmãos. Quando a gente oferta, Deus, ele nos dá em abundância, né? Com alegria. Eu gosto tanto de ofertar, eu gosto, né, de construir obras, templos. Eu tenho tido essa alegria, né? E aqui na obra que nós estamos construindo, a gente está também trabalhando muito, né? A gente trabalha muito, mas a gente sente alegria. A gente está ofertando ali um valor muito grande ali de mão de obra para o reino de Deus, e a gente está recebendo de Deus também. Minha família está sendo abençoada aí, porque é assim que funciona. O texto fala, né, que semeia bastante, você colhe bastante. Joga semente então, irmãos, né? Nós teremos aí a oportunidade daqui uns dias. Fizemos uma rifinha aí para uma televisão que nós ganhamos já faz tempo, acho que tem uns 3 meses já que está lá, né, Juninho? E a gente vai fazer agora, acho que vai ser R$10 o número. R$10, compra, né? Isso é semear na obra de Deus, né? Isso aí faz parte. Compra deixa de comer um lanche aí de 10ão, esse lanche do carrinho, e compra, porque é para a obra do Senhor, é para abençoar a criança, o reino de Deus, irmãos. Lá em Caiuá, domingo, eu fiquei feliz com as crianças ali, a gente orando, todos os pastores estão ali orando pelas aquela safra de crianças ali que está vindo ali, que nesse trabalho tão difícil que é o trabalho do reino de Deus, um trabalho árduo, difícil, mas está vindo ali, né? Então esses valores aí é para isso, é para o reino de Deus, né? Para a nossa igreja aqui, os nossos pastores não são remunerados, então a gente investe no reino de Deus aí com bastante alegria, e Deus tem nos abençoado aí, toda a equipe aí. Então
participe aí desses trabalhos, tá? Porque é bênção na nossa vida, né? Quando a gente age dessa forma, Deus ele nos abençoa. Pode ter certeza, irmãos, quando você vai, pode ter certeza que coisas grandiosas. A gente que está acostumado aí, né? O mundo aí gosta de troca, né? O que eu vou receber, né? Então, não é troca, mas é bênção garantido na palavra do Senhor para as nossas vidas. Então, semeia aí com alegria, né? Como essa viúva fez aqui. Mas todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Então, faça isso, né? Dê o melhor do seu tempo, melhor da sua vida, melhor dos seus recursos para o Senhor, com alegria. Quando a gente dá com a cara amarrada, aí Deus ele não se agrada, porque Deus ele conhece profundamente o nosso coração. Deus ele conhece a intenção do nosso coração. Aí as demais coisas, né, serão acrescentadas em nossas vidas. Isso de uma totalidade, né, irmãos? Às vezes a gente fala só na questão financeira, não. Há muitas pessoas que têm condições, mas têm uma vida totalmente desarrumada, que o dinheiro ele se torna um Deus na vida daquela pessoa. Então, não deixe que isso contamine a sua vida cristã, e que o nosso reino é outro, nosso reinado, nossa vida é outra com o Senhor. Amém? Vamos colocar de pé para a gente orar.